Amém, amados? Abram suas Bíblias em João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Você que está aqui nessa manhã e conhece a Jesus, você pode se declarar como uma pessoa equilibrada espiritualmente? Amém? Esse amém é assim seja, sim, assim seja, não. Você é uma pessoa equilibrada espiritualmente? O que é ser equilibrado espiritualmente? Pelo menos ter um dos frutos do Espírito. Domínio próprio. Controle. Você tem controle da sua vida? Suas atitudes demonstram esse fruto. Na verdade, o fruto é um só, mas ele é dividido em partes. Ou nós temos o fruto, ou não temos o fruto. E o fruto, ele tem 9 gomos, como uma tangerina mesmo. E um desses gomos é justamente o domínio próprio, que caracteriza muito o equilíbrio espiritual. Você tem domínio próprio? Você tem exercido o domínio próprio? Agora já não ouvi nenhum amém, até ouvi um não aí meio... Não. Não. Ah, Deus sabe de tudo. E conhece todas as coisas. Amados, parece que nós estamos meio evangélico, povo de Deus que vive nessa arca abençoada chamada igreja, parece que há um total desequilíbrio espiritual, por incrível que pareça. Não é só aqui não ache meio estranho que talvez você não consiga exercitar esse gomo desse fruto, mas em todo lugar. Em todo lugar, manter esse equilíbrio espiritual tem sido um desafio tremendo para os cristãos. E isso é um tanto que trágico, porque nós temos o fruto do Espírito, pelo menos eu tenho o fruto do Espírito, porque a Bíblia diz que no momento em que ouvimos a palavra, nós fomos selados com o quê? O Espírito Santo da promessa. Então ele é o penhor, ele é a garantia. Se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, como brinde eu recebi o quê? O fruto. O que eu preciso é exercitar esse fruto. Só que sem um padrão, sem um modelo, vai ficar impossível. E hoje esse caos, desse desequilíbrio espiritual nas igrejas, o problema é que as pessoas estão buscando padrões fora das Escrituras. Não estão olhando para Jesus. Então, se eu quero ter um equilíbrio espiritual, eu tenho que olhar para alguém que tenha algo que me chame a atenção. O que é que eu faço? Eu olho para Guimarães e sua família. Então, ali é um padrão de equilíbrio espiritual. Logo, eu vou ter o equilíbrio porque eu estou olhando para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vou colocar isso em prática. Não funciona. A realidade de Guimarães e sua família é uma. A realidade de Marcelo e da sua família é outra realidade. Então, para que eu possa ter um equilíbrio espiritual, eu tenho que olhar para um padrão, mas um padrão sólido, porque no dia que Guimarães... Quem vai junto? Por isso que o padrão é sólido. Quem é o padrão? Jesus Cristo. Não tem padrão melhor nas Escrituras. Paulo fez muitas coisas, ensinou muitas coisas. Pedro, então, aquele homem rústico, lapidado, muito ensinamento. Mas Jesus Cristo é e deve ser esse padrão. Mas muitas vezes parece que nós estamos aí numa corda bamba e não conseguimos equilibrar as coisas de maneira espiritual. Você quer ver uma coisa? João capítulo 13, a partir do versículo 1. João 13, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, todos encontraram? Diz assim as Escrituras: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo
confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, versículo 8: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, a cabeça, lava tudo. Versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por quê? Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor, o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o quê? Para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez te agradecemos por tua palavra, Pai. Te pedimos orientação do teu Espírito Santo para compreendê-la e colocá-la em prática, Senhor. Nós te agradecemos porque os teus mandamentos não são penosos. Se o Senhor nos pede algo, é possível fazer, Senhor. Então, nos dá forças para isso. Nos ensina, Senhor, a evidenciar esse fruto do Espírito que o Senhor nos tem dado, para que possamos viver de fato, como cristãos verdadeiros, mantendo sempre o equilíbrio espiritual, como o Senhor ensinou. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso padrão, é o nosso modelo, e nós não abrimos mão disso. Obrigado mais uma vez, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só para você ter ideia, o hábito de lavar os pés, isso pertencia apenas aos escravos. E tudo isso faz parte de uma preparação para o seu coração, para entender o que é que significa de fato ser cristão. Somente os escravos naquele tempo eram que tinham essa função, porque eles estavam numa situação de humilhação. E o escravo, como eu falei aqui, no domingo passado, o escravo ele não tem opção, ele não pode escolher, ele tem que obedecer e sem questionar. O Senhor manda, o escravo obedece e não questiona. Nós estamos vendo aqui que Jesus, nesse exemplo, foi uma humilhação para muitos, tanto que nem todos, pelo menos no Evangelho de João, todos os evangelhos, o único que só se manifesta diante dessa humilhação terrível é o próprio Pedro. E a gente conhece a história de Pedro, sabe que ele foi muito impulsivo. Pedro, então, num ato impulsivo, ele pensa: peraí, isso é muita humilhação. Meu Senhor, lavando os meus pés, tem alguma coisa errada, era para eu estar fazendo isso, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Mas, amados, por que Jesus aguentou essa humilhação? Da manjedoura até os seus 33 anos e meio, para mostrar que é possível manter um equilíbrio espiritual, independente da idade, porque Jesus foi criança também, e Jesus, como Deus encarnado, ele nos deu exemplo até na sua infância. O livro de Lucas registra isso, quando ele estava no templo, até ensinando aos doutores da lei. Mas o que eu quero trazer nessa noite, para que os irmãos possam refletir, nessa manhã, para que os irmãos possam, obrigado minha irmã, para que os irmãos possam refletir, é justamente isso. Se Jesus nos ensinou a manter um equilíbrio, é porque Jesus tinha uma base, e nós podemos ter a mesma base de Cristo. Por que é que ele conseguiu aguentar, como ele conseguiu aguentar essa humilhação na sua infância, na sua fase adulta? O versículo 1, ele tem um detalhe importante. A Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, fez o quê? Amou até o fim. Esse é o ponto de partida. Esse era o combustível que movia Jesus. Esse é o combustível que deve mover a minha vida e a sua vida. Porque o que é que acontece no mundo de hoje? A gente ama até um determinado momento. Percebam que muitas pessoas que dizem ter o equilíbrio espiritual, em dado momento diz assim, ó, eu não consigo mais amar. Perdi o amor. O amor esfriou. Porque não conseguem amar até o fim. Mas Jesus amou até o fim. Por isso ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso ele é o nosso modelo. Era esse combustível que movia Cristo. E era essa prova que ele era o Deus encarnado, o exemplo a ser seguido. Fique com o dedo aqui em João, e alguém, por favor, abra lá na primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, versículo 8. Não, 1 João 4, 8. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, o desequilíbrio espiritual acontece no meio do povo de Deus, porque diz assim, ó, eu conheço a Deus, Ele me salvou, mas num dado momento da minha vida não consigo mais amar, o amor simplesmente acabou. Será que essa pessoa conhece a Deus? Será que você já viveu uma situação dessa? Não? Sim. De chegar num determinado momento de sua vida e você dizer, não amo mais fulano de tal, perdi a simpatia por aquela pessoa, não gosto mais, não quero nem chegar perto. Será que a atitude assim demonstra o amor de Jesus? Não. E o que é pior, demonstra por essa atitude que você não conhece verdadeiramente a Deus. É por isso que tem uma promessa, lá, na verdade é um mandamento, lá em Oséias, que diz, conheçamos, não para. Eu conheço a Deus? Acabou? Não. Eu conheço, eu tenho que prosseguir nesse conhecimento. Porque se eu digo que conheço a Deus e simplesmente meu amor esfriou, eu não conheço a Deus. Porque a Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A pergunta é, até quanto você seria capaz de amar alguém? Até quanto? Até quando você perder a paciência? Até quando a pessoa corresponder com as suas expectativas? Porque nem sempre todo mundo vai corresponder com suas expectativas. Eu tenho consciência que não correspondo com as expectativas de todos. Algumas pessoas gostam de mim, outras não. É um direito de cada uma dessas pessoas. Eu não vou corresponder à expectativa de ninguém, aliás, de todos. Mas a pergunta que fica é, até quando eu vou amar aquela pessoa? Ela pisa no meu pé, ela me maltrata, ela frustra as minhas ideias. Será que vale a pena amar essa pessoa até o final? Jesus sabia disso. E a Bíblia diz que ele amou os seus discípulos e tendo amado, amou até o fim. O segredo para manter esse equilíbrio espiritual é a perseverança que Jesus teve, que é ensinado a nós. Precisamos ser perseverantes no amor. E isso é uma marca característica daquele que professa o nome de Jesus. Daquele que professa. Essa semana, mudando por acaso de canal, eu vi o Ratinho falando, não gosto, não tenho... Tem pessoas que gostam do Ratinho, eu não gosto com algumas ideias dele, não faz meu estilo, mas respeito quem gosta. E por coincidência ou providência, mudando de canal, ele estava falando com um rapaz, e ele disse assim, ó, eu tenho que ser sincero, aí ele estava apontando para a câmera, a maioria das pessoas que estão lá no congresso, são pessoas honestas, são pessoas de bem, de família. Claro que tem uma pequena massa que tenta atrapalhar tudo, por isso que as pessoas, os deputados, os governadores, vereadores não são respeitados, por conta dessa minoria. Foi o que ele disse. Trazendo uma aplicação para o povo de Deus, para os cristãos,
Hoje se fala assim, você convida alguém para vir para a igreja e vai ter evangelismo hoje, alguém vai dizer, para que ser crente? Para ser crente como aquela pessoa ali? Para agir como ele, como ela? Eu não vou não, porque muitas pessoas têm perdido essa característica do amor, que marca um discípulo verdadeiro de Cristo. Se não, veja comigo lá, em João, ainda aqui em João 13, o versículo 35, olha aí o versículo 35, olha que bênção. Perceberam? Nisto conhecerão todos. Quem são esses todos aí? Todos, nós e aqueles que não conhecem a Deus. Perceberão quem são os discípulos. E quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que fazem o quê? Que amam, mas que amam como Jesus amou, até o final. Primeira chave aí para se manter o equilíbrio espiritual, amar até o fim. Não me venha e não acredite nessa conversa, não amo mais, não consigo amar mais. Você tem aí um prato cheio, você que faz autoconfrontação, nós não tivemos ontem, se Deus quiser teremos sábado. Você que não faz, eu quero te convidar a estar aqui sábado, porque nós vamos destrinchar aqui, na essência, 1 Coríntios capítulo 13. Vamos destrinchar o verdadeiro amor, estamos falando sobre relacionamentos interpessoais. E vamos falar muito a respeito do amor. Estamos num ponto da lição, já finalizando, estamos no ponto da lição de autoconfrontação que fala muito sobre o amor bíblico. Venha sábado, 18h30, e você vai ser abençoado. Segunda chave para manter esse equilíbrio espiritual, versículo 2. Olha só, durante a ceia, tendo já quem? O diabo. À noite nós estamos falando aqui da estratégia desse nosso adversário. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que fizesse o quê? Amados, Jesus amou até o fim. Jesus manteve o equilíbrio espiritual porque ele também era homem. E ele sabia contra quem ele estava lutando. Ele sabia quem era o inimigo. A Bíblia ensina que o próprio diabo colocou no coração de Judas que traísse ao Senhor. Mas Jesus sabia quem era o seu inimigo. Quem era inimigo de Jesus? Era Judas? Eu fiz uma brincadeira de propósito antes do meu filho nascer. Fiz até com minha esposa em casa. Eu disse assim, olha, o nome do nosso filho vai ser Judas. Aí ela arregalou um olhão. Aí eu levei essa brincadeira para a igreja, algumas pessoas aqui na igreja. Todo mundo arregala um olhão. Por que faz isso? Porque o nome Judas é associado ao traidor. E se esquecem que Jesus teve um irmão chamado Judas. Nós temos aqui a carta de Judas, irmão do Senhor. Hoje nós temos Judas no nosso subconsciente católico romano, que Judas foi o inimigo de Jesus. Olha só que homem traíra, estava lá com o Senhor o tempo todo, ninguém desconfiou. Espera lá, o inimigo não foi Judas não. O inimigo foi o diabo. Olha como o diabo é astuto, e ao longo dos anos a igreja tem Judas, e esse nome está associado a um traidor, a um homem miserável. Jesus sabia quem era o inimigo. A pergunta é, você sabe quem é o seu inimigo? Seu adversário? Muitas vezes não. Muitas vezes você diz que seu adversário está do seu lado. Você senta, a igreja está cheia, aí você diz assim, ó, poxa, eu vou para a igreja porque eu gosto da mensagem, mas como Guimarães é a bola da vez, me perdoa, viu, Guimarães? Eu vou para a igreja, tomara que eu não me bata com aquele infeliz do Guimarães. Você pensa que não tem gente que pensa assim, crente? Pensa, fala mesmo. É misericórdia mesmo. Aí chega a igreja lotada, chegou atrasado, só tem um lugar ali. Tudo bem? Como é que você está? Vocês estão bem, né? Oh, minha irmã, Deus abençoe. Como é que está a família? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Aí no final, vamos agora abraçar o seu irmão. Aí abraça todo mundo, irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Ô, meu irmão, Deus abençoe. Mas o miserável, eu não abraço. Porque ele é meu inimigo. Ele é opositor, ele é ferrenho, ele me maltrata.
Amados, nós precisamos entender como Jesus entendeu e ele sabia quem era o inimigo. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Você sabe contra quem você está lutando? Efésios capítulo 6, versículo 12. Fique com o dedo aqui, abra lá em Efésios 6, 12. É só um exemplo, viu? Tem crianças aqui. Explica, pai, pelo amor de Deus. O que é frustração? Boa, explicou, não foi o que é frustração? Muito bem. É só um exemplo, pelo amor de Deus, ele é um abençoado, viu? É seu professor, não é? Não é não? Mas é gente boa ali, viu? Leia lá alguém, por favor, Efésios 6:12. Deus é tão maravilhoso que Ele mostra o inimigo e Ele apresenta o campo de batalha. Perceberam? E muitas vezes gastamos tempo lutando contra o nosso irmão, ofendendo o nosso irmão, porque o nosso irmão teve uma opinião contrária, porque nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. Jesus sabia quem era o inimigo. Ele tanto sabia que era inimigo que Judas, no momento de lavar os pés, Jesus lavou os pés de Judas. Lavou os pés de todos. Gostei, volto a lembrar aquela dinâmica que foi feita aqui no culto dos homens, do sapato de colocar a meia, foi show de bola, show de bola. Mas isso não acontece muitas vezes, aí tem um desequilíbrio espiritual, porque estão confundindo quem é verdadeiramente o inimigo. E Satanás fica feliz quando isso acontece, porque isso mina a igreja, acontecem separações, divisões dentro da igreja. Precisamos saber quem é o nosso verdadeiro adversário, para que não venhamos lutar contra as pessoas. Por isso que há o desânimo, as pessoas ficam desanimadas, porque estão lutando contra pessoas. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Jesus amou até o fim, Jesus sabia quem era o inimigo, e no versículo 3, a Bíblia diz assim, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de quem? E voltava para quem? Para Deus. Esse ponto aqui é importante, porque Jesus sabia quem ele era. Hoje, motivo de muitas frustrações entre irmãos, é que os próprios filhos de Deus não sabem quem são. Você sabe quem você é? Ah, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho e filha do Rei. Isso não basta. Saber isso não basta. O diabo e os seus demônios sabem muito bem quem é Deus. E a Bíblia diz que eles estremecem. Não basta saber quem é Deus, é muito importante conhecer a Deus. Jesus conhecia ao Pai, Jesus era íntimo do Pai. Na oração sacerdotal, Jesus disse, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo, ó Pai. A pergunta é, você sabe quem você é? Romanos 8 é um texto muito esclarecedor a respeito de quem você é. Você que já entregou a vida a Jesus, viu? Se você ainda não entregou a vida a Jesus, você não se enquadra aqui. E eu tenho que lhe avisar e tenho que deixar muito claro para você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não faz parte disso aqui. Tenho que ser muito sincero e honesto com você. Mas você que já entregou sua vida a Jesus, você precisa de fato todos os dias saber quem você é. E a Bíblia declara isso. Olha só, Romanos 8, versículo 14. Leia aí. Todo mundo é filho de Deus? Guiados por quem? Pronto. Então a Bíblia está dizendo que não são todos os filhos de Deus, mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aí você comete um ato que você reflete assim, ó, peraí, será que isso aqui
condiz com aquilo que a Bíblia ensina, com os padrões de Deus? Se você reflete e você vê que não condiz e continua fazendo, você está sendo guiado por quem? E é aí que mora o perigo. Porque a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Versículo 15, leia lá. Só que a intimidade é para poucos. Chamar Deus de papai, de paizinho, é para poucos. Ele continua, versículo 16. Quando você reconhece que é filho de Deus, todos os dias o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Eu fiz uma entrega a Jesus, todos os dias o Espírito Santo vai confirmar que você é filho dele, que você é filha dele. Versículo 17. Isso aqui é bênção do Senhor. Você que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, e todos os dias Ele vai testificar isso com você, contigo no seu coração. Se não há essa intimidade com Deus, se não tem mais aquela sensibilidade, então você precisa tomar uma atitude. Você precisa voltar para as Escrituras, porque elas revelam quem você é em Cristo. Se os dias vão passando, os sofrimentos aumentando, você começa a ficar em dúvidas de quem você é, desequilíbrio espiritual. Para se manter um equilíbrio espiritual, você tem que amar como Jesus, amar até o fim. Você foi chamado para sofrer o amor que Jesus sofreu. É aquele amor altruísta, que você dedica tudo à pessoa sem que ela mereça. Você foi chamado para isso. E não somente quando ela corresponde de acordo com suas expectativas, quando ela faz aquilo que te agrada. Não, mesmo quando ela faz aquilo que não te agrada, você tem que amar até o fim, porque Jesus amou até o fim. Amou a Judas até o fim. Quer ver um detalhe interessante? No momento que Judas chegou com o pessoal, os soldados, para capturarem Jesus, lembra o que foi que ele fez? Lembra do que Jesus chamou ele? Amigo. Jesus não estava sendo irônico não, viu? Ali não foi em tom de ironia. Naquele tempo, somente os amigos mais achegados tinham esse contato, que é o chamado ósculo santo, o beijo santo. Só os mais achegados. Quer ver um outro detalhe interessante? Está aqui em João capítulo 13. Lembra que Pedro diz assim, ó, João, pergunta lá quem é que vai ser o traidor. João pergunta a Jesus, e Jesus diz o quê? Aquele que eu fizer o quê? Mais um ato de honraria ao amigo mais chegado. O povo hebreu tinha essa prática. Eu sou o dono da casa, eu convido os meus melhores amigos para participar de uma ceia na minha casa. Aquele que eu molhar o pão no vinho, ou apresentar o vinho, primeiramente, é o mais achegado, o mais próximo. É o reconhecimento que Jesus fez de Judas como amigo. Porque Jesus sabia que o inimigo não era ele. Ah, mas aí você vai ler textos que falam assim, ó, ai daquele por meio de quem vier, filho do homem foi entregue. Jesus sabia a intenção do coração de cada um. Mas Judas foi movido por Satanás. E ele diz, amigo, com um beijo, você entrega o filho do homem? Jesus amou Judas até o fim. Por que é que eu vou me recusar a amar meu irmão até o fim? Para se manter o equilíbrio espiritual, amar até o fim. Para se manter o equilíbrio espiritual, você tem que saber contra quem você está lutando. Para manter o seu equilíbrio espiritual, você precisa saber quem você é em Cristo. Se tudo isso for seguido, se todas as igrejas que falam a respeito de Cristo, pregam Jesus Cristo,
não existiria igreja imperfeita. Não existiria. É só seguir o manual. Simples manual.